E aí, YouTube, tudo bom? Está na hora da nossa terceira aula, do nosso terceiro bloco sobre ondulatória, tá certo? Preste atenção, fica focado e cada vez mais você está adquirindo conhecimentos sobre esse tema que é extremamente recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Foco geral, rumo ao sucesso, é tudo nosso. Vamos embora! Então vamos lá para o nosso bloco 3 do nosso projeto de 5 em 5. Deixa eu colocar aqui a questãozinha para vocês. Questão boa, questão até um pouco polêmica. Alguns professores, alguns colegas nossos deram outro gabarito diferente do oficial, mas depois, com uma boa conversa, a gente acabou concordando com esse gabarito. Até porque é uma questão muito mais matemática, muito mais de matemática do que de física realmente. Mas vamos a ela. Vamos embora. Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres de celular da região de onde se originou a ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de 5 torres, conforme o esquema. Considerando que as torres e o celular são pontiformes e que estão sob o mesmo plano, qual o número mínimo de torres necessárias para se localizar a posição do telefone celular que originou a ligação? Bom, como eu disse antes, é uma questão puramente matemática. A questão aqui é a seguinte: se nós colocarmos uma única antena gerando ondas planas, que foi dito para ele que o celular e a torre estão no mesmo plano, a gente tem infinitos pontos possíveis de localização desse celular. Então uma torre é impossível. Somente uma torre. Quando eu coloco duas torres, como eu estou colocando aqui, emitindo sinais, eu passo a ter dois pontos possíveis. Esse ponto e esse aqui. Tá bom? Eu já reduzi demais as chances, tá? Aliás, aumentei as chances de encontrar e reduzir a quantidade de pontos. E se eu tiver uma terceira, desde que eu tenha essa terceira fonte emitindo ondas que cheguem exatamente nesse ponto que já estava marcado aqui, ficou um pouco ruim, mas aqui você está entendendo, eu passo a ter uma chance real de quase 100%, obviamente se eu garantir que essa fonte chegará, que as ondas emitidas por ela chegarão aqui, de encontrar o celular. O mesmo ocorreria aqui, ó. Se eu colocasse uma terceira aqui, tá? Então o número mínimo é 3 antenas, tá? Então gabarito 3, letra C, tá bom? Beleza? Então essa primeira questão do nosso terceiro bloco, letra C. Segunda questão do nosso terceiro bloco. A radiação ultravioleta é dividida de acordo com três faixas de frequência: UVA, UVB e UVC. Essas três faixas aparecem até quando você compra um óculos, tá, de sol, por exemplo. Aí vem lá, vem com filtros UVA, UVB e UVC. Quando você compra um protetor solar, quando você compra uma camisa dessas que estão na moda pra caramba, pra que a rapaziada pedala por aí, enfim, tá? Aí ele faz assim: para selecionar um filtro que apresente absorção máxima na faixa UVB, ele só quer um filtro que apresente máxima absorção na faixa UVB. Uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação ultravioleta de 5 filtros solares. Tem aí o gráfico desses 5 filtros solares. E aí você percebe que cada um desses filtros possui um pico. Tá? Um comprimento de onda na qual ele tem máxima absorção. E em outros comprimentos de onda ele não tem uma absorção legal. Mas determinadas faixas, determinados valores, ele apresenta um pico de absorção. A pergunta dele é: qual filtro deverá ser selecionado para o UVB? Tá? O que é que eu irei fazer? Pegarei a faixa do UVB, que vai de 9,34 vezes 10 a 14 até 1,03 vezes 10 a 15. Começarei com esse valor, para ver se nesse valor eu já encontro algum filtro que tem o máximo de absorção nesse comprimento de onda. Na verdade, esse gráfico aqui, essa tabela, desculpa, ela é de frequência. Eu vou achar o comprimento de onda e vou analisar no gráfico para ver qual deles apresenta o pico.
quem sabe já no primeiro cálculo eu encontre e não precise fazer o máximo valor dessa frequência, tá? Então vamos embora. Guarda esse valor aí, 9,34 vezes 10 a 14. O que é que eu irei fazer? Vamos lá. V. Opa, perdão. Ixi, deu bronca aqui. V lambda F. Tá bom? Então, lambda é V sobre F. O meu interesse é o lambda. Então, lambda vai ser V, que é 3 vezes 10 à oitava, segundo a informação dele, no texto. Dividiram por 9,34 vezes 10 elevado a 14. Isso aqui dá 1/3, aproximadamente 0,3, tá? Eu vou colocar aproximado 0,3. Na verdade, eu fiz esse cálculo antes, dá 0,32. Aproximado, vezes 10. 14 com 8, o 14 vai negativo para cima, menos 6. Que se eu organizar, andar 1, 2, 3 casas, por que isso, César? Porque o gráfico está em nanômetros, nanômetros é 10 a menos 9, fica 320 vezes 10 a menos 9 metros. 320 nanômetro. Quando eu vou ao gráfico, eu vejo que 320 nanômetro, tá? 320 nanômetro, tá mais ou menos aqui, tá? Entre o 290 e o 340. Quando eu subo o gráfico, eu percebo que esse valor tem máxima absorção para esse filtro. Olhando ainda o gráfico, nesse filtro, esse filtro aqui é exatamente o filtro 4, então o gabarito filtro 4 é o que apresenta maior absorção, máxima absorção na faixa do UVB, tá bom? Mais duas questõezinhas aí. Vamos começar com a questão 13, que está do teu lado esquerdo aí da tela. A questão falava assim: a figura representa uma embalagem cartonada e sua constituição em multicamadas. De acordo com as orientações do fabricante, essas embalagens não devem ser utilizadas em forno micro-ondas. A restrição citada deve-se ao fato de, se você aumentar um pouco mais essa imagem, você vai ver que esse cartonamento aí, que essas camadas dessa embalagem possuem, elas são de polietileno, alumínio, polietileno, papel e polietileno. Bom, o papel e o polietileno em si não representariam riscos ao serem colocados dentro do forno micro-ondas. O alumínio não. O alumínio é um metal. E qualquer metal reage de maneira diferente, refletindo, tá? Ondas eletromagnéticas, centelhando às vezes, tá? Se essa reflexão for bem intensa, ele até pode centelhar, pode até pegar fogo. Tá? E em alguns metais, na incidência de ondas eletromagnéticas, que eu acredito que não seja o caso aqui, até o efeito fotoelétrico você pode ter. O efeito fotoelétrico é aquele efeito que ocorre em placas metálicas, em materiais metálicos. Quando eles recebem ondas eletromagnéticas, eles podem, esses elétrons, os que encontram-se nas últimas camadas, podem saltar literalmente dessa placa. Se isso ocorrer, quem sabe, no alumínio com um forno de micro-ondas, e aí pode causar um incêndio. Tá? Então, para evitar isso aí, até porque não há um padrão, tá, de aquecimento nos fornos de micro-ondas, às vezes você coloca um pouco mais de energia, às vezes menos, depende da função que você está executando, é mais interessante não ser utilizado. Então, o gabarito ficaria letra E, onde aparece aí geração de centelhas na camada de alumínio, que pode, tá vendo o pode aí, que pode levar à queima da camada de papel e do polietileno. Tá bom? Beleza? Tranquilo. Vamos para mais uma questão aí, questão de número 14, nessa sequência da gente, tá? Como eu disse a vocês, essas questões elas foram retiradas de um material que eu tenho
do meu curso presencial, que pode ser enviado para você também. É só você se comunicar no Instagram comigo, @prof.cesar.stalk, que eu envio esse material para você. Mas se você não tiver esse material, não tem problema, você consegue acompanhar a aula tranquilamente pelo nosso canal, tá? Sem esquentar a cabeça com essa numeração, tá certo? Então vamos embora. Questão de número 14. Certos tipos de superfície na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe de luz branca, incidente 1, é o feixe 1, acompanhe, reflete na interface a óleo e sofre inversão de fase. Significa o quê? Que o feixe que vai bater na interface a óleo e for refletido, quando ele bater e for refletido, que é esse feixe 2, olhe na sua figurinha, é o feixe 2, ele chegará ao observador, tem um olhinho aqui, certo? Com fase invertida. Isso é super importante, porque essa questão ela é de interferência, tá certo? Então é super importante saber se a fase é invertida ou não. A parte refratada do feixe 3, então parte desse feixe será refratado aqui para 3, vai ser refletido aqui embaixo em 4 e vai direto para o observador. Quando tu acompanha o texto, ele diz que não sofre inversão de fase, ou seja, esse observador estará recebendo 2 feixes de luz. Um feixe 2 e um feixe 3, 4, 5, onde esse feixe 3, 4, 5 percorreu um caminho maior, e essa diferença de caminho percorrido será utilizado na equação que nós vamos usar para resolver essa questão. Esses feixes chegam com fases inversas. No texto ele diz que são fases invertidas, tá bom? Isso é bom que fique claro. César, mas não é não, César. Só o 2 que inverte a fase. Pois é, se o 2 inverteu a fase e o 5 não, quando eu comparo os dois, eles têm fases invertidas. Se um chegar com uma crista, o outro chega com um vale, por exemplo, tá? Bom, ele diz, o observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Tem 2 comandos aí. Primeiro que ele diz que é interferência construtiva, depois que ele diz que a espessura é mínima. Então, quando eu for pegar ali qual o mínimo ou máximo na equação, eu tenho que pegar o mínimo desses valores. Vocês vão entender quando eu colocar na tela, tá certo? Mas esses comandos precisam ser armazenados já na sua cabecinha. Depois a gente explica melhor. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura da película. Super importante também isso aí. Ele pede qual o comprimento de onda. Eu não coloquei aqui as alternativas, mas todas elas estavam literais. Ele quer saber o comprimento de onda. Em termos do comprimento de onda, qual é a espessura mínima que é essa espessurazinha aqui. Ó. Bom, bora lá. Qual é a parada aqui? Presta atenção. Eu tenho que... Eu tenho que delta x é n meios comprimento de onda, tá certo? Delta x é n meios comprimento de onda. Onde esse delta x é a diferença de caminho, que ele diz na questão que essa diferença de caminho equivale a 2 vezes a espessura. Ele disse, N, eu preciso saber quem é. Esse N obedece à seguinte relação. Bora lá. Quando as ondas estão em fase, que não é o caso dessa questão, mas eu vou colocar aqui para você usar em outras questões. Isso aqui é tudo sobre o N. O N será par, indicando interferência construtiva. O N será ímpar, indicando interferência destrutiva.
Sendo que eu tenho ondas em fases opostas. Quando as fases são opostas, eu tenho justamente o contrário. Eu tenho o N sendo par, indicando interferência destrutiva. E o N sendo ímpar, indicando interferência construtiva. É isso que eu vou pegar. Tá certo? Interferência construtiva ímpar. Sendo que no texto, ele diz que tem que ser o mínimo valor. Se é o mínimo valor, eu pegarei o mínimo dos... Eita, apagou aqui, ó. Caramba. O mínimo dos mínimos. Então, ó, eu vou pegar delta x, vou escrever novamente aqui, perdão. Eu apaguei. O delta x é 2 vezes E. E o N deverá ser um número ímpar. Se o N deverá ser um número ímpar, ímpar não, par. Não, é ímpar, isso, desculpa, porque é interferência construtiva em oposição de fase. Eu vou pegar N igual a 1. Poderia ser N igual a 1, N igual a 3, N igual a 5, N igual a 7. Qualquer número ímpar. Mas como ele fala do mínimo, então tem que ser esse daí. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Não ficou legal. N, lambda sobre 2. A canetinha está dando um mau contato aqui. Delta x é 2 vezes a espessura. O N eu já escolhi que é 1. E que eu quero é o comprimento de onda. Comprimento de onda sobre 2. Agora saiu. Então, passando para o outro lado, eu fico que a espessura é lambda sobre 4. Beleza? Espessura é lambda sobre 4. Mais uma vez, só afirmando, só reafirmando, eu usei N igual a 1. Esse aqui é o N. Mas poderia ser qualquer número ímpar. Eu usei N igual a 1 porque ele fala de mínimo. A espessura mínima. Então eu tenho que pegar o mínimo dos mínimos. Seria isso daí. Tá certo? O mínimo entre os números que eu possa usar. E eu posso usar os números ímpares. O mínimo é 1. Tá bom? Beleza? Lambda igual a 4. Lambda sobre 4 igual a nossa espessura. Mais uma questão. Última questão. Quando adolescente, as nossas tardes após as aulas consistiam em tomar as mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Shediac e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele possui o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos, capazes de identificar notas isoladas sem outras referências. Isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é... Bom, a gente vai ao longo das questões falar de outras propriedades do som. A propriedade conversada aí é a frequência. Por quê? Porque a frequência de uma onda ela determina a nota musical, por exemplo. Então, como esse indivíduo tem uma capacidade em distinguir notas musicais, ele tem uma capacidade em distinguir frequências diferentes de um som. Tá? Então, a propriedade física das ondas que está permitindo essa distinção é exatamente a frequência que corresponde à altura de uma onda sonora. Tá bom? Então, nosso gabarito letra A. Lembrando que nós vamos conversar sobre outros tipos de propriedades físicas das ondas sonoras, sobre os outros tipos nas próximas questões. Beleza? Então, ó, aquele abraço, não esquece, tem mais aulas à frente. Acaba essa daqui, assiste a próxima aula e não esquece de assinar, de se inscrever, melhor dizendo, no nosso canal. Tá bom? Então, beijão, até a próxima.